Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Eni, esse é o nosso canal de mãe e hoje nós vamos falar um pouquinho, eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre a maternidade solo. Porque assim, minha mãe, ela foi mãe solo. Hoje eu também sou mãe solo. E assim, é um contexto de ciclos, Ciclos que se repetem, ciclos hereditários. E assim, é difícil, para quem vive, são muitos julgamentos, é muita pressão da sociedade, sobre a criação dos filhos, sobre ter que dar conta de tudo. E assim, nunca foi, nunca será mil maravilhas, Existem momentos bons, momentos ruins, momentos de dificuldade, momentos de dor, momentos de amor. E são momentos que nos fazem crescer como pessoas, Nos fazem crescer aí como seres humanos. E é a minha história, É a minha história. É uma história que foi construída com força, uma história que foi construída com amor, com dedicação. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho disso com vocês, sobre essa maternidade solo. E você? Você é mãe solo? Você foi criada por mãe solo? Me conta aí nos comentários. Vamos começar nosso bate-papo? Assim, eu tive uma infância que o que eu me lembro da minha infância, eu me lembro de momentos muito bons, momentos na casa da minha avó, momentos na escola. Eu lembro dos momentos bons da minha vida, mas eu sei que a mãe passou por muitas dificuldades. O meu pai, ele foi embora quando eu tinha 1 ano de idade. Eles namoraram, se casaram, me tiveram, e aí quando eu tava com 1 ano, meu pai foi embora. E a minha mãe ficou sozinha. A minha mãe, tinha os meus avós, mas os meus avós não a acolheram naquele momento. E foi um momento difícil demais para ela. Porque sozinha, numa cidade pequena, ela não morava aqui, na cidade onde eu moro, morava numa cidade menor. E teve que se virar para poder dar conta de tudo, para poder dar conta de mim. Ela precisou vir embora para a cidade onde eu moro hoje. E quando ela chegou aqui, ela não tinha onde morar, ela não tinha o que comer. A única coisa que ela me contava, é que ela tinha dinheiro para comprar leite para mim. E assim, a gente morou na rua, moramos na rodoviária da cidade, até que chegou o momento em que a minha mãe, procurando um emprego com uma criança no colo, ela não ia conseguir, Aí ela foi até um juiz de paz aqui da minha cidade, pediu para que ele cuidasse de mim, até que ela conseguisse um trabalho. E assim ele o fez, Eu não fui colocada para adoção, e ele cuidou de mim nesse período. E a minha mãe, sempre muito batalhadora, ela corria atrás de trabalho, ela continuou morando na rua, se abrigava na rodoviária e conseguiu um trabalho, Conseguiu trabalho em uma escola. E assim que ela conseguiu esse trabalho, ela conversou, com os donos da escola
falou que ela, né, me tinha e que eu estava sobre a guarda do juiz. E aí então eles, era uma escola de padres, né? Eles disseram: não, você vai trazê-la para cá. Nós vamos adiantar para você um mês de salário, né? Você vai alugar uma casa e todos os dias você vai trazer a sua filha para cá. E assim ela fez, né? Ela me pegou, alugou uma casinha perto da escola, né? A gente não tinha móveis, não tinha nada. Mas aí todos os dias ela me levava, eles me alimentavam. Até que eu fui crescendo, né? Ela trabalhou lá por um bom tempo. Eu comecei a estudar lá, né? Eles me colocavam na salinha e tudo mais. E aí o tempo foi passando, né? Mas assim, essa fase em si eu não me recordo. Eu não me lembro realmente, né? Me lembro dos momentos bons da minha infância, já com a minha mãe comprando meu material escolar, fazendo bolo de fubá para o meu aniversário, né? Então, assim, eu não tenho essas memórias antigas, mas ela sempre me contava isso com muita dor, né? Com muita mágoa de não ter tido apoio, né? Emocional, financeiro, da família, de ninguém. E assim, falar do meu pai sempre foi muito difícil para mim. Difícil porque eu tive uma total ausência, né, do meu pai. Eu me recordo, assim, de alguns momentos em que eu já estava maior, já na adolescência, pré-adolescência, de vê-lo algumas vezes quando eu passava férias na casa da minha avó. É sempre a minha avó materna, né? Quando eu passava férias lá, e eu o via, né? Eu vi algumas vezes ao longo da minha vida. Mas assim, eu sempre tive muita mágoa, né? Eu sempre tive muita mágoa, ao mesmo tempo uma indiferença, uma raiva de não ter tido o meu pai comigo, né? Para a criança às vezes ela não entende os motivos da separação, né? Os motivos do afastamento, e é tudo muito dolorido, é tudo muito sofrido, né? Então eu realmente não entendia, né, o que estava acontecendo ali naquele momento. Mas eu cresci, né? E quando eu cresci, quando eu fiz 22 anos, eu fiquei grávida da minha filha, da minha primeira filha, da Laís. E nesse momento, virou uma chave assim na minha cabeça, sabe? E eu me libertei disso. E eu perdoei o meu pai de todo o meu coração. Eu perdoei o meu pai assim com amor, né, com uma vontade muito grande de tê-lo por perto naquele momento. Óbvio que a minha mãe não gostou, né? A mamãe, ela não gostou disso, dessa aproximação. Mas a partir do momento que eu perdoei o meu pai, eu me libertei de um peso muito grande, de uma dor que era minha, né, que era eu que carregava. E aí eu convivi com meu pai durante muito tempo, até a sua morte, né? No dia que o meu pai faleceu, há alguns anos atrás, eu vivi, assim, uma dor muito grande, e eu não tinha o direito de chorar na minha casa, porque eu tinha medo de magoar minha mãe, né? Mas eu amava muito meu pai, muito. A partir do momento que eu o perdoei, acendeu em mim um amor muito grande, né? Não, a minha mãe achava, né, que eu estava desmerecendo tudo que ela fez por mim, mas não era.
era uma coisa para mim, pro meu coração, pra minha vida, pro meu crescimento, né? Tirar essa carga, esse peso aí das minhas costas, né? Eu vivi bons anos com meu pai, a gente se falava todos os dias, até, né, que Deus o recolheu há alguns anos atrás. E assim, hoje eu sou mãe solo, né? Então eu entendo. Eu entendo tudo que minha mãe passou, tudo que a minha mãe sentiu. Eu vivi 7 anos com o pai das minhas filhas. Foi assim um amor muito grande, né? Onde a gente teve altos e baixos, obviamente. Mas não deu certo, sabe? Aconteceram alguns eventos assim que nos fizeram acabar, esfriar o amor, e a gente acabou se separando. Ele me ajudou por um tempo, até a Júlia ter uns 4 anos, né? Mas depois disso ele se ausentou totalmente da nossa vida, totalmente, né? Ele não tem conexão com as meninas, né? Ele não tem o contato com elas, não me ajuda financeiramente. Então, assim, foi um afastamento total. Então, hoje eu sei, eu entendo, assim, o que a minha mãe passou. E ser mãe solo é um ato de coragem, é um ato de resistência, né? E assim, apesar de tudo, eu não carrego mágoa, né? Eu carrego as minhas escolhas, né? Eu carrego escolhas, mágoa eu não carrego, não. Eu tenho 2 filhas preciosas, né? E assim, eu sou grata por tudo que eu aprendi com a minha mãe, né? Sou muito grata por ela ter estado comigo, né, durante boa parte da criação das minhas filhas. Infelizmente hoje ela não está mais aqui, né? Mas ela esteve comigo por muito tempo. E eu sou muito grata a Deus por isso, né? Então, assim, não carrego mágoas, carrego escolhas. E assim, a gente pode ter a certeza de uma coisa: se você é mãe solo, você pode ter certeza que você está criando um mundo mais forte. E se você é filha de mãe solo, agradeça. Agradeça por essa força que você herdou da sua mãe. Então, assim, ser mãe solo é para quem tem resistência, né? Porque é uma luta diária, é uma luta constante, né? Mas a gente consegue vencer, porque nós somos fortes. E você? Você aí que está me assistindo, você é mãe solo? Você é filha de mãe solo? Me conta aí um pouquinho da sua história. Deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu vou ter um prazer em ler a sua história compartilhada comigo, assim como eu tô abrindo aqui o meu coração e compartilhando um pouquinho da minha história com vocês, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhem aí o nosso vídeo, né, para ajudar aí no crescimento do nosso canal, para ajudar essa mamãe aqui, tá bom? Um beijão para vocês, bye bye!